Fala criativos, eu sou o Man e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a animar um post e um stories para o segmento de hamburgueria através do After Effects. É isso mesmo, gente. Acharam que eu nunca iria trazer algum tipo de conteúdo sobre animações no After Effects? Estavam errados. Para facilitar o seu processo, eu deixei disponível os assets no link abaixo e também você pode fazer os tutoriais dos vídeos onde a gente criou esses materiais. Vou deixar disponível aqui também o link, né, dessa série de vídeos. Então, se hoje você já é designer ou até mesmo está dando seus primeiros passos, se você quer ter um truque na manga para animar ali as suas peças digitais, você precisa ver esse vídeo até o final. Então já faz o seguinte, deixa aquele like, senta na poltrona, pega aquele cafezinho e vem comigo. Então é isso, criativos. Vamos começar a nossa jornada aqui com After Effects. Tenho certeza aí que depois desse vídeo você vai estar entendendo bem mais o conceito aí de animações no After Effects, os processos, né? Até mesmo para aplicar aí nos seus criativos, tá? Bom, o primeiro ponto que você precisa entender é que primeiro a gente prepara aí todo o arquivo no Photoshop. Então, se você olhar aqui as camadas, essas camadas já estão organizadas, né? Para que a gente aí utilize esses elementos nas animações. Você pode observar que existe aqui algumas aplicações, algumas camadas que estão como pasta, né? Até porque tem os efeitos aqui de luz, de sombra. E o que acontece no After Effects? Aquilo que estiver em pasta vira uma pré-composição, tá? Não tem problema, ele vai reconhecer. O único fator que o After Effects não reconhece na importação é quando a gente tem algum tipo de camada com aplicação em máscara, tá? Então, se você for utilizar em outro exemplo, outro projeto seu e tiver camadas com máscara, eu recomendo você converter em objeto inteligente, tá bom? Então, feito isso, você vai ter disponível esse arquivo no link que eu vou deixar disponível aí na descrição desse vídeo, fechou? E aí, com isso, você vai abrir o quê? O After Effects e a gente vai começar aqui a nossa jornada. Bom, para quem não conhece o After Effects ou já tem o conhecimento base, é importante você seguir aí todos os passos que eu irei fazer. Eu vou tentar explicar e ser o mais dinâmico possível, né, no processo aí dessas animações. E conforme eu vou fazendo, vocês vão observando, fechou? No After Effects aqui nós temos a nossa timeline principal, né, com a nossa área aqui onde funcionam as animações e as camadas. E nessa região aqui, a gente tem aqui a região onde a gente importa os nossos projetos e tem acesso às nossas composições. O primeiro passo que você precisa fazer é importar aqui os nossos assets, né? Temos aqui o nosso arquivo em PSD, basta você arrastar, arrastando a gente vai ter essas configurações. Você vai colocar composição, manter tamanhos das camadas, então nós vamos também manter os tamanhos originais das camadas e opções de camada você vai deixar estilos de camada editáveis, beleza? Que a gente vai editar aí as nossas camadas. Basta clicar em OK. E fechou. Nós temos aqui a nossa composição principal. Né? Para você acessar essa composição principal, basta você clicar o quê? 2 vezes e a gente já tem na nossa timeline, beleza? Um detalhe interessante a gente vai fazer essa animação com 15 segundos. Então, se você clicar do lado direito do mouse, configurações de composição, basta você clicar. Aqui a gente vai ter as configurações da nossa largura, da nossa altura, a taxa de quadros, né? Eu deixei de 30 a taxa de quadro e a duração de 15 segundos. Se a sua duração estiver diferente, recomendo você mudar aí para 15 segundos, tá? Lembrando que se você altera a questão de segundos na composição original e dentro do seu arquivo tiver outras pastas, né, você vai ter que alterar também o tempo dessas subsequências, né? Porque quando a gente tem uma pasta, essas pastas elas se transformam em pré-composições, né? Então, com essas pré-composições, você vai ter que clicar também do lado direito do mouse e colocar 15 segundos, né? Caso você tenha alterado aqui a nossa composição principal. Eu vou renomear aqui para ficar mais fácil da gente entender, né? Eu vou deixar como comp principal. Então agora para a gente começar o nosso processo, a gente precisa no primeiro passo organizar as nossas camadas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o nosso hambúrguer, eu vou deixar ele aqui no topo,
tá? Eu vou tirar ele de cena por enquanto, então na nossa timeline aqui eu vou arrastar ele um pouquinho lá para o final. E o primeiro passo é você precisa organizar suas camadas para que fique de uma forma fácil de você ter ali uma visualização. Então, o que eu costumo fazer? Vamos selecionar agora todos os textos. Aí, nesse quadradinho aqui, você vai clicar no lado direito do mouse e vai colocar em vermelho, tá? Eu tenho o costume de deixar tudo que é texto em vermelho, tá bom? Agora, feito isso, nós vamos selecionar agora, por exemplo, essa tag. Eu vou deixar aqui na cor laranja. Vou selecionar aqui esse burger, né? E agora eu vou colocar também numa cor verde. E o nosso fundo eu vou colocar aqui numa cor amarela, que é o nosso background e o nosso pattern, né? Então, beleza. Então, agora nós temos aqui as nossas camadas organizadas. Nós temos o nosso logotipo também. Eu vou revelar o nosso logotipo. Basta você clicar aqui na pontinha e segurar o Shift que a gente consegue diminuir o tamanho desse logotipo, né? Eu vou ajustar ele mais ou menos aqui. E se eu arrastar aqui na nossa timeline, né? A nossa linha, a gente já consegue ver que o hambúrguer ele aparece, tá? O que você precisa entender no After Effects é que todo o processo de animação ele é pensado de trás para frente, tá? Talvez você fique um pouco confuso agora no começo, mas você precisa entender um pouquinho a lógica dos keyframes, né? E como que eles funcionam. Então, nos próximos passos aí, preste bastante atenção para você entender aí como que funciona o processo de animação, tá? Bom, gente, nos primeiros 2 segundos, eu não vou trabalhar com todos esses elementos, né? Esses elementos aqui eles vão entrar só depois desses 2 segundos. Então, para ficar mais fácil aqui a nossa animação e não tão poluída, eu vou selecionar agora todos os elementos na qual eu não irei trabalhar agora. Então, segurando o Shift, eu fiz a seleção. E agora eu vou arrastar, né? Eu vou deixar aqui mais ou menos, por enquanto, temporariamente, do 4 segundos, tá bom? Então, o que eu quero trabalhar agora é somente a nossa chamada principal com o nosso logotipo, tá? Lembrando que essa é a posição, né, correta que os nossos elementos devem ficar, né? Menos o logotipo. O logotipo eu vou deixar ele pequenininho aqui no canto, tá? Então, seguindo o conceito de animação de trás para frente, eu vou tentar simplificar um pouquinho para vocês entenderem. Vamos começar aqui com a aplicação dos keyframes, beleza? Então, o que você precisa entender na nossa introdução dos nossos elementos, para eles aparecerem na tela, primeiro eu quero que eles apareçam no meio, certo? E depois que eles vá para essa posição aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar aqui, eu vou deixar aqui, beleza? E agora, de acordo com as camadas, você vai clicar agora nessa camada e na camada do nosso logotipo, tá? Para simplificar um pouquinho também, eu vou abaixar aqui o nosso logotipo. Eu vou deixar junto aqui com com o nosso texto. Então, ó, tá um pertinho do outro. Deixa eu deixar numa outra cor também, eu vou deixar no azul. Beleza, então agora nós temos uma camada do lado da outra. Tá. Como que funciona o processo de animação dessas camadas? Se você clicar nessa setinha, você vai ver que existe uma opção chamada transformar. Essa opção chamada transformar, a gente vai ter os posicionamentos, né? Os atributos de transformação nativa das nossas camadas, que é posição, escala, rotação e opacidade. E é a partir delas que a gente vai trabalhar com a questão dos keyframes, né, das animações. Então, qual que é a minha ideia para essa animação? O primeiro ponto é o seguinte: eu quero que este texto ele tenha um efeito 3D. Então é como que ele vai aparecer como se estivesse bem próximo da câmera, né? Então ele vai aparecer e ele vai diminuindo, tá? Para eu aplicar um efeito 3D no texto, basta eu selecionar este símbolo aqui, este passo. Você pode ver que a partir do momento que eu seleciono e eu puxo essa setinha para baixo e adiciono para baixo aqui também, ativa a setinha do transformar, a gente tem novas configurações, que são as configurações aqui para camadas em 3D. Com as camadas em 3D ativada, você vai fazer o seguinte: volta a setinha e agora, para facilitar o seu processo,
você vai apertar o P do seu teclado. O P do teclado significa Position. Então aqui nós temos o nosso eixo onde trabalhamos na horizontal, aqui onde trabalhamos com a vertical, né? Então eu clico, eu seguro e conforme eu vou arrastando o mouse, os valores aqui eles vão mudando, tá? E aqui nós temos aqui o nosso último eixo, onde ele trabalha aí, eu acredito que seja no eixo Z, é onde você trabalha com os elementos mais próximo da tela e os elementos a camada mais longe da tela, né? Trazendo essa percepção do 3D. Antes da gente fazer qualquer tipo de animação, o que você precisa entender? O After Effects ele reconheceu a nossa camada apenas como o arquivo em PSD. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar em arquivo de texto através da própria plataforma aqui do After Effects. Então, ó, clicando 2 vezes, tem o nosso arquivo de texto agora. Eu consigo até, através do After Effects, mudar o texto, beleza? Então, agora, chega de enrolação, vamos para a animação. Clica no P, vamos selecionar um keyframe, seleciona o Command Shift e setinha para a direita, você vai pular o quê? 10 decimais, tá? É uma dica muito boa aí que eu dou para você que está no After Effects, é sempre utilizar o Command Shift setinha para o lado, onde você vai ter um número mais exato para você trabalhar com o tempo dos seus keyframes, ao invés de eu simplesmente arrastar a lupa aqui e na sorte selecionar um outro keyframe, né, onde vai ter um tempo ali muito aleatório. Então, para animações, tá, o que a gente vai fazer? Command Shift ou Ctrl Shift setinha e vamos colocar aqui 6 tapinhas, né? 6, vamos apertar 6 vezes aqui na nossa setinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dessa forma, vamos ter o quê? Vamos ter 2 segundos, tá? Então, vamos voltar agora para o primeiro keyframe, né? Que é a primeira posição original. No primeiro keyframe, eu quero fazer o seguinte. Segurando o Shift do teclado, basta eu arrastar agora, né? Os valores aqui para que a gente consiga fazer esse efeito 3D na nossa fonte, né? Ela vai sumindo, tá vendo? A partir do momento que sumiu, só você apertar o espaço aí do After Effects e pronto. Nós temos aqui já a animação no estilo 3D. Agora, qual que é a ideia? Conforme o nosso texto ele vai aqui se posicionando, a gente quer também gerar uma animação com o nosso hambúrguer. Essa animação também vai ser de position, mas não no efeito 3D. Então agora basta você selecionar o P, né? E agora na posição inicial a gente vai colocar o nosso hambúrguer aqui. Eu estou segurando o Shift, né? Para ele fazer essa linha reta. A gente vai colocar o nosso logotipo aqui para baixo. Então, ó, a partir do momento que a gente der espaço agora, ó, por enquanto, essa é a animação que está acontecendo, né? Beleza. Então, esse é o primeiro momento da animação. Surgem as letras com o logotipo. Depois que eles surgem, o que acontece? A gente agora vai posicionar eles neste canto aqui. E o logotipo eu vou posicionar neste canto aqui. Então, ó, eles surgem. Agora você vai fazer o seguinte. Agora a gente vai dar com o Command Shift e a setinha, nós vamos dar um toquezinho e vamos clicar neste símbolo aqui, porque é para selecionar os nossos keyframes, né? Então, ó, selecionei o nosso keyframe, ele está com o mesmo valor desse outro keyframe aqui, e agora nós vamos dar 3 pontos, tá? Shift, Command Shift, setinha para o lado, 3 pontos. 1, 2, 3. Feito isso, né? Agora, qualquer aplicação que a gente fazer em cima desses elementos, a gente vai criar o nosso keyframe, tá bom? Então, ó, de uma forma bem simples, eu vou arrastar aqui para a posição que eu quero. Opa! Eu arrastei aqui e você pode reparar que ele vai fazer a animação a partir desse keyframe aqui. Então, por que eu criei 2 keyframes iguais, com o mesmo valor? Justamente para a gente ter um ponto de onde ele vai ficar parado, tá vendo? Ó? Ficou parado, agora ele faz a animação, entendeu? Se eu tirar esses pontos aqui, ele não vai ficar parado. No momento que ele diminuir a escala, ele já vai automaticamente andar, ó. Entendeu? Então, esse é o porquê a gente criou aí mais um keyframe igual, pra gente ter pra gente ter 10 decimais aqui, onde ele vai ficar estático e depois ele vai para a posição dele. Aqui é a mesma forma.
a gente pode clicar aqui na posição, você pode ver que eu já criei um keyframe. Como a lupa está ativa exatamente nesse ponto, então se eu arrastar aqui o nosso hambúrguer, ele também já vai se posicionar. Então, ó, bem simples. Vamos arrastar aqui para a gente ver no contexto geral. E aí você pode ver que já está muito bem posicionado, né? Porém, ele está atrás ali do nosso texto, né? Para a gente resolver isso depois é bem simples. Basta a gente subir aqui a nossa camada para que ele fique aqui sobreposto à camada do burger, beleza? Eu vou retornar aqui para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento das animações. Então, beleza, teve a inserção aqui, beleza? Agora cada um vai para sua posição. E conforme cada um vai para sua posição, a gente agora vai trabalhar inserindo novos elementos. Então, qual que é o elemento que a gente quer inserir agora? Né? Vamos ver. Pá. Cara, eu acho que seria muito legal a gente inserir aqui o elemento primeiro do hambúrguer, que seria o principal. Né? Então, ó, a partir desse momento aqui, eu vou arrastar aqui a nossa camada do nosso hambúrguer. Eu vou descer aqui o nosso hambúrguer. Não, vou deixar no topo mesmo. Vou deixar no topo. E a ideia é que esse hambúrguer ele venha andando também, sabe? Ou ele pode também aumentar na escala, deixa eu ver. Existe uma outra aplicação também que se chama o Anchor Point, né? O ponto de âncora. Você vai entender na prática, é mais fácil explicar na prática para vocês. Selecionando essa ferramenta, você está vendo este símbolo aqui, ó? Ó, você vai arrastar esse símbolo exatamente para essa posição. O que vai acontecer? Se a gente trabalhar aqui com a escala da nossa camada, você pode observar que a escala ela vai funcionar a partir dessa âncora, né? Se eu colocar aqui essa âncora de repente para cima e eu diminuir a escala, você pode observar que ele vai diminuir, né, com base nessa âncora. Então, para a gente fazer o efeito ali onde o nosso hambúrguer ele vai crescer com esse ponto de âncora para baixo, a gente seleciona essa âncora aqui para baixo, você vai clicar em S, o S significa escala, vai adicionar um keyframe, agora você vai dar o quê? 4 pontos, Command Shift seta, 1, 2, 3, 4. Vai selecionar agora um novo keyframe, né? E no keyframe inicial, a gente vai o quê? Diminuir a escala, vamos deixar a escala em 0. Tá? Porque ele começa com 0 escala e depois ele vai para 100% de escala, tá? Deixa eu arrastar um pouquinho isso aqui também para não confundir a gente. Então, ó, veio um elemento aqui e a partir do momento que os nossos textos e o logotipo eles vão se posicionando, a ideia é que o nosso hambúrguer ele cresça em conjunto. Então, eu vou arrastar um pouquinho para cá e ó, ele vai crescendo aqui junto, né, com os nossos elementos. Então, beleza. E conforme o nosso hambúrguer ele vai crescendo, né, a gente também pode ir adicionando os outros elementos, alguns outros elementos. Quais seriam esses, tá? A gente vai trabalhar aqui com a nossa tag e vai trabalhar aqui com o nosso lettering, né? Porém, se eu clicar agora, né, na nossa timeline aqui, eu tentar selecionar esses elementos, eu não vou conseguir porque a nossa camada do hambúrguer ela está ocupando o espaço geral da nossa timeline e está em primeiro lugar aqui na nossa camada, né? Então a gente tem um problema por enquanto por conta disso. Então, para facilitar, eu vou ocultar aqui o nosso hambúrguer e agora eu já consigo selecionar essas outras camadas. Tem a opção também de eu selecionar exatamente por aqui. Mas para ficar mais fácil para vocês, por enquanto, vamos deixar oculto aqui o nosso hambúrguer, beleza? Então, o que eu quero fazer agora com a animação do perfeito burger, tá? Vamos selecionar os dois, vamos apertar aqui o P de Position, vamos adicionar o keyframe e vamos dar 4 pontos também. 1, 2, 3, 4. Beleza, vamos voltar aqui à posição inicial. E o que eu quero fazer na posição inicial? E esse perfeito burger, eu vou arrastar agora para essa posição. Então, o que significa? O ponto inicial deles estão aqui. Porém, a partir do outro keyframe, eles vão estar posicionados exatamente na posição, né, que eu já tinha planejado. Como eu falei anteriormente, né, o nosso burger aqui, ele está atrás, né? Para a gente resolver isso, é só a gente colocar aqui a nossa camada para cima por último.
Então, ó, temos essa animação aqui agora. Vou ativar aqui o nosso hambúrguer. E ó, conforme as coisas vão acontecendo, a ideia é que esses elementos já entrem junto, né? Então, ó, vou dar 1, 2, 3, 4. Então, 4 pontos, né? 4 decimais aqui significa a animação do nosso hambúrguer. Então, eu quero que aqueles elementos aqui de texto, eles entrem a partir da metade do tempo aqui do nosso hambúrguer. Não é regra, tá, gente? Eu tô fazendo isso mais pela percepção mesmo. Você pode fazer diferente, enfim. Aqui é só para você entender o exemplo. Também não quero deixar muito complexo. Vou dar 2 pontos. Vou arrastar agora também o nosso lettering. Aí, ó, conforme o nosso hambúrguer vai acontecendo, os elementos aqui vão sendo inseridos. O que a gente precisa animar agora? A gente precisa animar a nossa tag, tá? Deixa eu ocultar novamente aqui o nosso hambúrguer. E a nossa tag a gente vai trabalhar com escala também, tá? Então, ó, ponto inicial, clica no S, adiciona keyframe, dá 4 pontos, 1, 2, 3, 4, adiciona um outro keyframe e no ponto inicial desse keyframe vamos deixar em 0. Então, nós temos aqui a escala da nossa tag, tá? A ideia da tag é ela ser adicionada a partir do momento que o nosso hambúrguer também começar a crescer. Então, ó, cresceu o hambúrguer, a gente adiciona a nossa tag. Beleza. Então, a nossa tag está aqui e ela precisa ficar na frente do hambúrguer. Então, basta a gente selecionar a camada para cima. Beleza, fechou. Agora, nós temos aqui o nosso último elemento para animar, né? Que é nosso hambúrguer aqui no Flat Designer, né? Então, ó, vou ocultar o nosso hambúrguer original aqui, para não atrapalhar a nossa seleção. Vou selecionar agora esse elemento aqui do nosso outro hambúrguer, né? Eu quero que esse hambúrguer ele entre, por exemplo, vai ter esse ponto aqui de animação. Eu quero que ele entre a partir daqui. Então, ó, vou selecionar o P de Position, vou adicionar um keyframe, vou selecionar 4 pontos, 1, 2, 3, 4. Vou adicionar um outro keyframe e no ponto inicial vou apenas trabalhar aqui com o posicionamento dele. Então, ó, de uma forma bem simples, ele fez esse movimento. Então, se eu ativar aqui o nosso outro hambúrguer, nós temos aqui também um movimento aí contínuo, né? Então, ó, por enquanto tá bem interessante aqui a nossa composição. Para a gente finalizar, a gente precisa trabalhar agora com a animação apenas dessa letra, né? Deixa eu ocultar novamente o nosso hambúrguer. Ó, não precisa nem ocultar, tá, gente? Existe uma outra ferramenta também que basta a gente colocar agora como cadeado. Então, a partir do momento que você coloca essa camada do nosso hambúrguer como cadeado, a gente não consegue mais selecionar o nosso hambúrguer. Ele não vai nos atrapalhar aqui para selecionar outros elementos de tela, beleza? E aí fica melhor porque a gente consegue visualizar o nosso hambúrguer. Para você navegar aqui através, né, da nossa timeline, basta você segurar aí a tecla espaço, beleza? Ó, vamos selecionar agora o momento perfeito para pedir é agora. É um elemento de texto também. Vamos clicar no lado direito do mouse, em cima da camada, e converter em texto editável. Beleza, está convertido em texto editável. E a ideia é que esse texto também ele entre junto com esses elementos, né? Então, ó, vou colocar exatamente nesse ponto. Porém, a gente vai fazer diferente. A gente vai trabalhar ele com opacidade. Então, ó, clica no T aí do seu teclado. Você vai ativar a opção de opacidade, tá? Se você quer achar na questão de configuração, basta você selecionar a setinha para baixo, selecionar a opção de transformar e opacidade. Então, adicionamos um keyframe aqui de opacidade, clicamos aqui em 4 pontos, 1, 2, 3, 4, adicionamos um novo keyframe e no keyframe original, né, no keyframe inicial, a gente ativa aqui 0% para a gente trazer esse efeito aqui de opacidade. Então, ó, bem simples, gente. Então, você pode reparar que a nossa animação aqui ao todo, por enquanto, ela tem o quê? 5 segundos, tá? Depois que acontece aqui toda a animação, o que eu quero que aconteça? Eu quero que o nosso hambúrguer ele fique fazendo um movimento em conjunto com a nossa tag, tá? Então, para fazer isso de uma forma um pouquinho mais otimizada, a gente tem alguns scripts que a gente pode aplicar, né?
São alguns códigos também que são bem simples, mas para a gente facilitar o aprendizado de vocês, eu vou fazer manualmente, tá? Que também não é difícil. Então vamos lá. Vamos selecionar a nossa tag. Você pode observar que a nossa escala está ativado. E agora a gente vai dar 6 pontos de decimais para a gente fazer esse efeito de diminuir um pouco, aumenta, diminuir e aumenta. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então agora eu vou deixar na escala de 80%. Novamente vou selecionar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agora eu vou deixar na escala de 100%. E agora eu vou repetindo essa aplicação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 80%. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outra coisa, ao invés de você ficar digitando, você pode simplesmente copiar o keyframe. Então você clica no keyframe, Command C, e agora você dá o Command V. E pronto, você copiou o keyframe com aqueles valores, com aqueles atributos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Farei a mesma coisa. Vou copiar e vou colar. Então, no final, o que acontece? A nossa tag ela vai fazer esse movimento bem suave. Diminui e aumenta. Diminui e aumenta. Da mesma forma, a gente vai também fazer com o nosso hambúrguer. Então, eu vou desativar aqui o nosso cadeado. E agora, com a nossa escala, eu vou colocar o tempo aí de 6 decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu vou deixar com 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou deixar com 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basta copiar. E agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai aqui só copiando e colando os keyframes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só se atente para copiar o keyframe correto, tá? Para você não acabar se confundindo. 1, 2, 3. Aqui eu vou até o final e vou colocar aqui 100%. Então, ó, como ficou o resultado. Porém, você me pergunta, bom, man, isso parece um pouco estranho, né? As animações, elas estão o quê? Elas estão muito lineares, né? Elas estão muito quadradonas, assim. Existe uma técnica e a gente trabalha com a curva de velocidade, que essa aplicação que realmente vai o quê? Trazer a magia, tá? Porém, observando aqui um pouquinho mais a fundo aqui o nosso tutorial, eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer esse efeito aqui no hambúrguer, que eu acho que vai ficar um pouco estranho. Eu acho que esse efeito na tag já é o suficiente, porque teremos outros efeitos que eu vou mostrar no final, que vai ajudar muito aí pra gente ter uma percepção que não é uma arte estática, né? É uma arte animada. Então, pra gente agora apagar os nossos keyframes, basta você selecionar os keyframes, né? E aplicar aí o delete. Então a gente deletou e temos somente a nossa tag em animação. Agora, para a gente aplicar aí o nosso efeito principal, que é a curva de velocidade, e realmente trazer agora uma diferença muito legal nas nossas animações, eu vou explicar para vocês como que funcionam essas curvas, tá? Então é importante muita atenção agora. Aqui nós vamos selecionar o quê? As duas camadas, que é o logotipo e o nosso texto. Então, vamos selecionar aqui todos os keyframes e com os keyframes selecionados, você vai clicar no lado direito do mouse, você vai colocar em assistente de quadro-chave e aqui nós temos algumas opções. Essas 3 primeiras opções seriam as opções de curva de velocidade. Para começo, vamos trabalhar com atenuação simples. Basta você clicar e você vai reparar que os símbolos, né, eles mudaram aqui, os nossos símbolos. Então, para a gente trabalhar com as nossas curvas, agora com as configurações dessas curvas, você pode clicar exatamente aqui no editor gráfico, tá? Se a sua configuração não estiver aparecendo isso aqui, basta você selecionar este símbolo aqui e colocar editar gráfico de velocidade, beleza? A partir do momento que você clicar aqui, você vai conseguir visualizar essas curvas. Então, você pode reparar que agora já fez uma leve diferença. Ó, já deu um tchan melhor, né? Ele já não tá tão robótico, tão quadradão assim. Porém, dá pra gente trabalhar um pouquinho melhor. Então, ó, por exemplo,
A ideia é que a gente comece rápido e depois ele vai o quê? Perdendo velocidade. Para isso acontecer, a gente seleciona agora esses 2 pontos. Então, ó, seleciona esses 2 pontos aqui. E basta, segurando o Shift, você arrastar agora essa curva para cá, ó. Então, a partir do momento que eu der play novamente, ele começa rápido, perde a velocidade e depois ele faz o movimento. Olha que legal. Bem simples, né? E como a gente está selecionando as 2 camadas, ele vai fazer essa aplicação tanto para o logotipo quanto para o texto. Da mesma forma, agora a gente pode fazer para essa outra curva. Porém, né, como o movimento aqui ele começou rápido, ele ficou devagar, e aqui a gente quer que ele vá devagar, fique rápido e termine também devagar. Então a gente agora vai segurar o Option e o Alt do seu teclado, desce o scroll aí do seu mouse para a gente conseguir dar um pouquinho mais de zoom, tá? E agora com esses 2 pontos selecionados, a gente vai arrastar um pouquinho para cá e arrastar um pouquinho para cá. Então, feito isso, a gente vai ter uma animação bem legal também de posicionamento. Ó. Olha que legal. Trouxe muito mais suavidade para a animação. Muito legal. Agora, qual que é a prática, né? O que você vai fazer agora para praticar aí o que você aprendeu? Nós vamos aplicar nos outros elementos, tá? Então, agora, para deixar um pouquinho mais otimizado o nosso vídeo aqui, eu vou aplicar essa curva de velocidade em todos os outros elementos. Então, ó, vamos clicar no lado direito do mouse, assistente de quadro-chave, atenuação simples. Vamos selecionar agora a nossa curva de velocidade e pronto. Olha que legal. Da mesma forma, vamos selecionar o nosso hambúrguer. Vamos também fazer a mesma coisa. Fechou? Vamos colocar o cadeadinho aqui. Vamos selecionar a nossa tag junto com esse elemento do nosso hambúrguer. Então aqui, ó, no nosso hambúrguer a mesma coisa. E é isso, gente. Temos praticamente aqui quase tudo pronto, né? Então, ó, temos a introdução aqui do nosso texto, com o nosso hambúrguer, com todos os elementos animados, né? Então agora eu vou fazer o seguinte também, ó. Agora você vai aprender uma outra coisa. Você pode observar que o nosso logotipo aqui está o quê? Selecionado, né? Eu vou deixar aqui a nossa camada no topo para que ela fique à frente de todos os outros elementos, né? Vamos analisar aqui o nosso keyframe só para a gente relembrar, ó. Então aqui a gente está trabalhando o quê? Com posição, né? Então ele vem para essa posição, depois ele se ajusta aqui para essa outra posição. Porém, o que eu quero fazer agora? Eu quero trabalhar não só com o position, mas eu quero trabalhar com a escala dele também. Eu quero diminuir ele um pouco. Então, a gente tem 2 opções, 2 formas de visualizar aqui a questão da escala. A gente pode selecionar o S, então você pode observar que a escala ela ainda não foi, né, obviamente trabalhada. Porém, é importante a gente ter a referência do tempo que a gente utilizou nos keyframes de posição. Então, para você fazer isso, você tem 2 caminhos, tá? Ou você clica no U, onde o U ele vai revelar todos os keyframes aplicados, né? Porém, a melhor opção é o seguinte, você vai segurar o Shift e vai apertar o quê? O S, tá? Então, você segurando o Shift e apertando o S de escala, você vai deixar a visualização tanto de posição quanto de escala em conjunto. Então agora eu vou clicar aqui, por exemplo, na escala e agora eu vou selecionar aqui nesse keyframe, né, onde ele está fazendo aqui essa mudança de posicionamento, eu vou adicionar também uma outra escala. E qual que é a minha ideia? A minha ideia é que quando esse hambúrguer, né, quando o logotipo ele tiver fazendo um movimento para essa região e ele chegar aqui, que ele chegue nessa região aqui um pouco menor. Então, nesse keyframe, eu vou diminuir a escala, tá vendo? E como eu diminuir a escala, obviamente eu vou precisar ajustar o posicionamento do nosso hambúrguer.
nosso logotipo. Então, né, como a nossa linha ela está exatamente nos keyframes, a gente só precisa arrastar aqui o nosso logotipo e vai estar resolvido. Olha que legal. Bem simples, né? Então, ó, entrou aqui os elementos, se posicionaram junto com o nosso hambúrguer e maravilha, tá tudo aqui estruturado e animado de uma forma simples. Eu acho que não é tão difícil, né? Se você está seguindo aí todos os passos, você vai conseguir aqui fazer essa animação, beleza? Agora, para a gente finalizar, o que a gente vai fazer agora? Você vai selecionar agora, nos assets que eu deixei disponível, você vai selecionar agora o efeito de fumaça. Então, para você fazer isso, você vai fazer o seguinte. Vamos agora arrastar o nosso efeito de fumaça. Arrastando o nosso efeito de fumaça, agora você vai colocar ele aqui no topo das nossas camadas. E com essa ferramenta aqui, você vai rotacionar. Com essa ferramenta aqui, ó. Vamos rotacionar o nosso efeito de fumaça. Agora eu vou deixar um pouquinho mais para baixo, eu vou dar um pouquinho de escala, né? Basta a gente segurando o shift aqui, a gente vai fazendo essa escala de uma forma igual para todos os lados. E agora eu quero utilizar somente a nossa fumaça, né? Que estiver aqui meio que em branco. Então, para a gente aplicar esse efeito, basta você ir nessa opção aqui no modo de mesclagem, né? E do modo de mesclagem aqui a gente vai testar algumas possibilidades. Eu costumo deixar ou em clarear ou em tela. Vamos ver qual que vai ser melhor. Olha que legal, gente. Parece que é uma fumaça. Né? Parece não, é uma fumaça. E a gente tem essa percepção, né, que a fumaça ela tá sobreposta aí aos nossos elementos. Eu vou testar aqui também sobreposição de cor, que eu acho que ficou melhor, tá vendo? Não ficou tão bruta assim em relação à leitura dos elementos, né? Então a sobreposição aqui de cor, ela foi o que mais casou para essa aplicação. Eu vou até dar um zoom aqui, olha que legal. Realmente o efeito de fumaça aqui deu um tchan na nossa animação, né? Rolando ali o tempo inteiro. E isso chama muita atenção dos conteúdos. E agora, bom, nós temos praticamente, gente, a nossa animação feita, né? Não tem muito segredo, a gente trabalhou com as próprias configurações nativas, né? De transformação, a gente não usou nenhum tipo de efeito avançado no After Effects. A gente utilizou ali a curva de velocidade, utilizou as configurações, né, de escala, as configurações de posição, as configurações de transparência. E tudo isso, através dos keyframes, a gente consegue fazer, né, essas animações de uma forma ali que não precisou usar nenhum tipo de plugin ou de nenhum tipo de efeito específico ali do After Effects, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido aí seguir todos os passos que eu expliquei, né, em todos esses processos. E agora, para a gente finalizar, eu quero mostrar para vocês como que a gente pode transformar essa peça numa peça Stories e utilizar tudo que a gente já fez de animação, né, e apenas fazer uma adaptação do tamanho. Imagina a gente ter que fazer um Stories, ter que fazer tudo isso de novo. Não precisa, tá? Então vamos lá. Para a gente fazer uma peça Stories, o primeiro passo que a gente tem que fazer é a gente renomear a nossa camada. Vamos deixar essa camada aqui como feed, beleza. Agora você vai duplicar, tá? Então, ó, Command D, ou você pode simplesmente copiar e colar. E agora, nessa composição, eu vou colocar como Stories. Agora você clica 2 vezes, né? Se aparecer essa mensagem aqui para você, é porque o Caps Lock está ativado, tá bom? Não se desespere. Então agora você desativa aí o Caps Lock, então tá resolvido. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro trabalhar com as configurações da composição. Clica na composição no lado direito do mouse, configuração de composição, e agora nós vamos alterar a nossa medida para 1920, que é a medida do Stories, beleza? Então você pode observar que algumas coisas elas foram alteradas, né? E a gente precisa também adaptar um pouco o nosso layout.
Então, para a gente fazer isso, a gente vai aqui na unha mesmo, ó. Então, eu vou aumentar aqui o nosso background, beleza? O nosso pattern aqui, eu vou aumentar ele também. Maravilha. E agora, a gente vai precisar apenas trabalhar com posicionamento aqui de alguns elementos para que fique, né, em uma diagramação ali interessante, uma diagramação legal, tá? Para a gente aqui não acabar se confundindo em relação aos keyframes e tudo mais, vamos trabalhar elemento por elemento, tá? O primeiro elemento que eu preciso ajustar aqui é o elemento da fumaça, né? Então vamos subir aqui a nossa camada para que ela ocupe a nossa timeline principal e vamos colocar aqui o nosso cadeadinho, porque como ela está no topo, né, das nossas camadas, eu não iria conseguir selecionar nenhum outro elemento. Feito isso, agora nós vamos aqui também fazer o reajuste deste símbolo aqui. E como que funciona para a gente fazer reajuste de keyframes? Parece complexo, mas não é, desde que você faça com atenção. Clica no U, onde vai revelar todos os keyframes aplicados. Então a gente sabe que esse keyframe é o keyframe final, né? Então se a gente ajustar aqui o nosso hambúrguer, a gente sabe que o final do hambúrguer é exatamente aqui. E a gente sabe que o ponto de origem do hambúrguer é exatamente esse keyframe. Então, com essa mesma regra, a gente vai aplicar também para outros elementos, como, por exemplo, o elemento do texto da nossa chamada principal. Vou clicar no U. Então, a gente precisa entender que aqui tem a nossa posição do nosso texto e depois ele vem para essa posição. Então, nesse keyframe, eu preciso só reajustar agora o posicionamento do nosso texto. Então, ó, de uma forma bem simples, fizemos aqui o reajuste e vamos fazer aqui a mesma coisa com o nosso logotipo. Vou clicar no U, vou revelar todos os keyframes. E agora eu quero fazer diferente, né? O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer com que o nosso logotipo ele fique centralizado, né? Então, com a nossa linha aqui selecionando este último keyframe, eu vou arrastar agora um pouquinho para baixo e o momento perfeito para pedir é agora, que é o nosso texto. Vou segurar o U também para revelar os nossos keyframes. Eu quero fazer o seguinte, eu quero centralizar ele. Então na configuração aqui de texto, eu vou colocar a opção aqui para centralizar e vou também na opção de alinhar, eu vou alinhar ele bem no meio, né? Vou trabalhar um pouquinho com a escala dele, porque eu não tive problema em relação a posicionamento, porque a gente não está trabalhando com o posicionamento dele, né? O único efeito que a gente está trabalhando aqui é o efeito de opacidade. Então, independente da onde eu colocar, né, o nosso texto, a gente não vai ter problema aí com erros de animação. Então, ó, posicionei no meio. Esse keyframe, né, a gente já arrumou ele, porque neste último keyframe aqui a gente já posicionou. E por que é importante você fazer essas alterações com essa linha já posicionada no keyframe? Por quê? Se essa linha estiver em outro espaço e eu simplesmente pegar o nosso logotipo e querer colocar numa posição, ele vai fazer isso, ó. Porque neste ponto você explicou para o After Effects que você queria que ele fosse para essa posição, entendeu? Então, por isso que todas as alterações que fizemos aqui de posicionamento, a gente primeiro posicionou a linha para depois a gente fazer a alteração do posicionamento ou da escala, tá bom? Então, ó, de uma forma aí bem simplificada, temos o nosso hambúrguer, depois ele fazendo aí o novo posicionamento para a versão do Stories. A gente pode também fazer a mesma coisa para a nossa tag, basta a gente clicar em U para revelar, e a nossa tag está como? A nossa tag está com escala, né? Então é bem simples também, a gente pode trabalhar com posicionamento sem se preocupar se vai dar algum problema, porque não temos aplicação de posicionamento, de somente escala, tá? Então, de uma forma geral, é praticamente isso para a gente fazer a adaptação para o Stories.
Porém, você pode ver que existe um erro aqui também que eu quase deixei passar, né? Então, ó, ponto de origem. Como a gente mudou, obviamente, o formato, né? O ponto de origem agora ele foi o quê? Revelado, né? Então eu preciso mudar esse ponto de origem também para que ele não mostre ali no início da nossa animação, né? Então, ó, ajustei aqui. Agora eu vou apertar aqui o espaço e pronto. Nós temos aqui a nossa animação feita. Apenas um último ponto para a gente deixar assim perfeito, tá? Você pode reparar que até a nossa chamada principal parece que ela tá um pouquinho menor, né? Acho que o tamanho ali poderia ser um pouco maior. Então, na questão aqui da escala, ela não acontece porque o nosso objeto ele está em 3D. Né, ó, nosso objeto aqui está em 3D. Então a escala em tese seria este valor que está em 0. Né? Então o que acontece? Se eu alterar esse valor agora que está em 0 e deixar ele um pouquinho maior, nesse próximo keyframe ele vai diminuir. Então, ó, só para você entender. Diminuiu? Você viu que deu essa diminuída brusca, né? Por quê? Porque no início da nossa animação, a gente entendeu que a gente teria um decimal, né? Teria tipo assim, um tempo muito pouco ali, onde ele iria continuar parado, para depois ele fazer essa mudança de posicionamento. Então isso significa que eu preciso copiar este mesmo keyframe para essa posição aqui. Então eu vou excluir este aqui, copiar e vou colar. Então, dessa forma, a gente não terá esse problema. Ó. Entendeu? E o nosso hambúrguer, obviamente, a gente vai precisar reajustar também, né? Então, ó, o ponto inicial dele tá aqui. Ele veio para essa posição aqui. E vai acontecer a mesma coisa com ele, né? Ele tem um time aqui parado, onde é o mesmo keyframe, né? Então, para eu fazer uma alteração na posição dele e não ter esse problema de dar um erro, né, na questão dos keyframes, é bem simples. Eu vou selecionar agora os dois keyframes e eu vou agora trabalhar um pouquinho com a posição e a escala dele. Na verdade, seria só a posição, tá, gente? A escala dele a gente alterou de uma forma através da própria escala, porque ele não é 3D. Tá? Por isso que a gente adicionou a escala aqui. Diferente desse aqui, que como ele está na opção 3D, a gente não precisou adicionar a configuração de escala, porque a escala em tese seria esse valor aqui, entendeu? Já esse aqui a gente trabalhou com a escala, né? Então ele começava, esse é o ponto de origem da escala, onde a gente vai aumentar um pouquinho aqui. E aí, depois a gente iria diminuir ele aqui, né? Então, a escala aqui acabou diminuindo o tamanho, tá vendo? Então, novamente, eu vou selecionar esses dois keyframes e eu vou colocar exatamente aqui. Então, bom, de uma forma aí explicada para vocês, é com este processo que a gente consegue fazer uma adaptação para um outro formato, né? E utilizando todo o processo que a gente fez aí de animação dos nossos elementos para esse formato novo. É isso, gente. A animação realmente é um processo que leva mais tempo, né? A gente demorou aqui um tutorial, não sei ainda quanto tempo deu, mas eu tenho certeza que deu mais de meia hora para fazer 15 segundos. Por experiência própria, no começo talvez seja um pouco difícil, um pouco confuso, né? Se vocês querem conteúdos como esse, deixa nos comentários aí, para eu de repente trazer tutoriais mais simplificados, mas de repente para trazer uma base maior para vocês, seja na questão dos posicionamentos, das curvas de velocidade, enfim. Se vocês querem mais conteúdos relacionado a After Effects e como esse incrível programa, né, tão poderoso, ele pode ajudar muito a sua jornada também como designer, até para você fazer ali as animações dos seus logotipos, as animações dos seus criativos, campanhas, enfim. Deixa nos comentários aí que eu vou
de coração, pensar em conteúdos de animação aí para vocês, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu sei que existe uma complexidade maior aí nesses tutoriais, mas de coração eu tentei ser o mais dinâmico possível e explicar o máximo para que vocês entendessem aí todos os processos. E o que eu não posso esquecer também é renderizar, né? De repente você está me perguntando, pô, man, você mostrou o tutorial aqui, mas pô, como que eu renderizo isso aqui, cara? Gente, para renderizar é a coisa mais fácil, né? O que dá mais trabalho mesmo é a animação. Para você renderizar, você vai fazer o seguinte, vai selecionar a Feed e Stories, vai clicar em Composição, vai adicionar a fila do Adobe Media Encoder e agora a gente vai carregar o Adobe Media Encoder. Você precisa ter esse software aí instalado, beleza? É por ele que a gente vai fazer aí a renderização. Então ele vai carregar agora essas duas composições aqui. Agora você vai selecionar aqui a área de trabalho, né, o lugar onde você vai salvar os seus arquivos. Nessa configuração aqui, você vai deixar H.264, tá? Então essa aqui é uma configuração ideal para rede social. E nas pré-definições você vai fazer o seguinte, seleciona as duas composições com Shift. Agora você vai clicar exatamente agora nesta opção aqui. Ele vai carregar, porém o formato, né, não está no formato certo. Você pode observar que vai sair essa tela preta. É bem simples, basta você colocar corresponder à origem. Então agora ele vai ajustar aqui a nossa origem. Dando OK, ele vai fazer a mesma coisa para o formato do Stories. Feito isso, clica no Play e pronto. Só você esperar a renderização. E é isso, criativos, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse conteúdo, deixe nos comentários para eu fazer conteúdos como esse. Deixe aí a sugestão nos comentários e também deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, até breve, até mais design.